Olá, bom dia a todos que estão assistindo de dia, boa tarde para os que estão assistindo à tarde e boa noite para os que estão assistindo à noite. Hoje, a palavra revelada está no livro de Mateus, capítulo 24, versos 29 a 35. Saúdo os irmãos do Instagram com a paz do Senhor Jesus, Shalom. Saúdo os irmãos do Facebook também com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos. Este é mais um live aqui no Face, no Insta, depois vai para o YouTube. E meu compromisso é sempre levar o Evangelho, irmãos. Foi para isso que eu fui tirada do mundo. É para isso que eu estou aqui. Viva com saúde, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, para anunciar as coisas que em breve hão de acontecer. Na verdade, elas já estão acontecendo, só cego não vê. É verdade também que, infelizmente, muitos ainda estão na cegueira. Mas nós, os que falamos, os que mencionamos o nome do Senhor, não descansaremos até que Ele nos ponha como objeto de louvor sobre toda a terra. Amém? Em Mateus 24, versos 29 a 35, irmãos, o Senhor nos aconselha a olhar para a figueira. E é sobre a figueira que nós vamos falar hoje. Quem é essa figueira? Que frutos são estes que essa árvore está dando ou vai dar? Para que nós a observemos e assim possamos concluir que ela funciona como uma espécie de bússola para nos guiar para a salvação, para a eternidade, para a volta do Senhor Jesus e, consequentemente, para que habitemos na vida eterna. Então diz assim a palavra de Deus. Em seu sermão no Monte das Oliveiras, Jesus continua e o título é A Vinda do Filho do Homem. Perceba que a figueira tem uma relação direta com a volta de Jesus. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele confirma o que João ainda vai falar, né? Ele confirma no passado, então, enquanto carne, na sua vinda na terra, o que João fala mais adiante em Apocalipse, que vai poder ser visto, todo olho vai poder ver o Filho do Homem vindo em majestade e grande glória, e todas as tribos se lamentando sobre ele. Por que se lamentando? Se para os cristãos, para aqueles que amam Jesus, será um dia tão lindo, porque, irmãos, ele vem trazendo juízo. Então, para aqueles que não endireitaram seus caminhos, que não se arrependeram, que não tiveram a expiação própria, como os judeus comemoram o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia de pedir perdão pelos pecados, Jesus é o nosso Yom Kippur. Jesus é a oportunidade de expiação, a oportunidade de mudança, de arrependimento, amém? Para que possamos alcançar a redenção. Então, ele virá, isso é fato, ninguém pode mudar, um ateu não pode mudar isso. Se um ateu acredita ou não que Jesus é Deus e que ele voltará, não importa, Jesus continua sendo Deus e ele vai voltar do mesmo jeito. Agora,
Ele deixou sinais. Ele nos ordenou a observar os sinais no céu e também na terra. Sinais de quê? De sua vinda. E ele nos ordena a olhar para a figueira, ou seja, olhar para Israel. E aprender com Israel. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis, tá falando no plural, né? Que está próximo o verão. O que é o verão aqui, irmãos? O que essa estação representa? A volta de Jesus, a justiça. O verão é a recompensa por um ano inteiro de outono, de inverno, de primavera. É a recompensa, é a estação em que vem o calor, em que as pessoas podem sair debaixo de suas cobertas e comemorar, sair às ruas, sem precisar de pompa, sem precisar de casacos. Então isso representa a volta de Cristo, aquele grande dia em que nós não precisaremos mais sofrer, não precisaremos mais esconder. Porém, bem-aventurados os que não viram e creram, irmãos. E Jesus nos manda olhar para a figueira. Como está Israel? Qual é o estado de Israel agora? Israel é a nossa bússola, a figueira, Israel é quem nos guia para a proximidade dos tempos do fim. Amém? Então vamos ver, Jesus aconselha a aprendermos com a figueira. O que é a figueira nesse contexto, meu irmão e minha irmã que me assistem neste momento? A figueira é um símbolo espiritual da nação de Israel, como eu já havia falado. A figueira é uma árvore originária do Oriente, muito abundante na Ásia e na Europa. Sua altura chega a atingir cerca de 9 metros, de acordo com a espécie. Se for bem cuidada, prestem atenção nesta parte. Uma figueira chega a durar muitos séculos. Além de figos, a figueira produz boa sombra devido à massa compacta de suas grandes folhas verdes. Jesus extraía muitas lições espirituais da figueira. E quando nos manda aprender com ela, certamente esta árvore tem muitas coisas para nos ensinar. Irmãos, quais os sinais bíblicos que a figueira representa Israel e que quando a figueira começa a brotar, a dar frutos, nós devemos redobrar a nossa vigilância, porque é sinal que o Filho do Homem está mais próximo do que nunca. Em Gênesis 3:7, a Bíblia afirma que Adão e Eva fizeram vestimentas de folhas de figueira. A figueira é o que nos veste, a figueira é o que cobre a nossa nudez, a figueira é o pacto de Deus para com os homens, para com a humanidade, de que nada nos faltaria. Obviamente que o homem quebrou esse pacto através de Adão, quando ele come do fruto. Mas após esta queda, Deus envia seu Filho e nos proporciona novamente a redenção. É claro, desta vez para todo o que crê. Então a figueira é uma árvore que primeiro apresenta seus frutos e só depois as suas folhas. Olha essa curiosidade. Olha essa curiosidade, irmãos. Isso é muito espiritual. Os espirituais estão entendendo, amém? As folhas de figueira eram usadas para cobrir a nudez, amém? Então os nossos pecados, amém? Ela representa a redenção, ela representa Jesus Cristo e seu poder avassalador de redenção, seu poder de apagar até o mais terrível pecado através do seu sangue na cruz do Calvário. Vamos ver mais sinais da figueira. Em Provérbios 27:18, Salomão afirma que quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Isso fala da diligência que devemos ter com aquilo que fazemos. Se você fala do nome do Senhor, por favor, tome cuidado em viver o que você prega. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você fala. Cuidado principalmente com as suas reações, porque a figueira é a bússola, é a figueira que guia. Então você pode ser responsável por guiar alguém para a perdição. Em Cantares, irmãos, 2:13, o noivo avisa a noiva que a figueira já começou a dar os seus frutos. Cristo é o noivo e sempre reconhece e elogia a noiva quando aparecem os seus frutos. Então muita gente pensa que Cantares é um livro romântico, é um livro
em que fala até mesmo de ato sexual, irmãos. Mas, na verdade, o livro de Cantares, ele nos dá altos sinais da volta de Jesus. A noiva, como já falado, representa a igreja de Cristo. E o noivo, Jesus, óbvio, o esposo perfeito. O casamento perfeito, amém? É esse. Vamos ver mais? Em Zacarias 3:10, o Senhor promete devolver a paz e a prosperidade do seu povo, quando cada um se assentará novamente debaixo da figueira e da videira. Então Deus compara Israel com a videira, não é mesmo? Várias vezes lá em Isaías ele fala a parábola da vinha. E também compara Israel com a figueira. Então essa sombra representa o dia perfeito, a redenção, aleluia, como já mencionado anteriormente. Em Mateus 21, versos 19 e 20, Jesus amaldiçoou a figueira que não dava fruto. A grande folhagem observada por Jesus naquela figueira dava a impressão de que poderia se achar nela muitos frutos, mas não havia nada além da folhagem. Jesus não aceita uma vida de aparência, ele procura em nós, irmãos, frutos permanentes. Então não adianta, os frutos podres cairão. Já temos visto isso com vários líderes religiosos conhecidos, não só no Brasil como fora do Brasil. Então, para Deus não vale uma vida de aparências. Deus tem acesso ao nosso coração. Deus tem acesso aos mais íntimos desejos do nosso coração, anseios, desejos. Então, ele tem um bip, eu sempre digo isso, que bipa a veracidade de um coração. Em Lucas 21, 29, Jesus nos mandou olhar para a figueira e para as demais árvores. A figueira é Israel e as demais árvores são as nações. Israel é a nossa bússola. Novamente eu menciono isso. Ela é o que vai dar. A que vai dar, na verdade, porque estamos nos referindo à nação de Israel. A que vai dar o norte, o sul, o leste e o oeste. Amém? Em João 1,48, Jesus disse que viu Natanael debaixo da figueira. Natanael era um mestre, amém, da lei. Aliás, não, eu tô confundindo. Quem era o mestre da lei era Nicodemos. Então, Natanael é outro, viu, gente? Que vai se converter só porque Jesus falou que viu ele debaixo, né, da figueira. Ele, assim, foi muito rápido a conversão, muito rápida, na verdade, a conversão de Natanael. É porque são tantos personagens que a gente se confunde. O israelita sincero que aguardava a redenção de sua nação teria o costume regular de meditar a sós com Deus debaixo da figueira ou da videira. Perceba, figueira e videira são sinais que Deus manda a respeito de sombra, a respeito de paz, a respeito de redenção. Jesus assegura a Natanael que ele não estava ali sozinho, alguém o estava vendo. Da mesma forma, meu irmão, você não está sozinho. Jesus está observando todos os seus passos. A figueira é uma árvore emblemática que nos ensina muitas verdades para o nosso conhecimento espiritual. Que possamos seguir o conselho do mestre dos mestres e aprender com essa importante árvore bíblica. Então, irmãos, este era o assunto de hoje. Aprendei com a figueira, observai a figueira. Os nossos olhos têm que estar fitados em Israel. Israel é a figueira. Amém? Então, como Jesus disse aqui, quando os ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, ou seja, a volta de Jesus, a redenção que só pode vir através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então era esse o assunto de hoje. Vamos orar para encerrar. Se você tiver alguma pergunta, algum pedido de oração, deixa aqui nos comentários. Eu acho que eu já caí no Instagram. Ah, não caí não. Até o pessoal tá dando bom dia aqui. Bom dia, Rosana. Paz do Senhor, irmã. Carla Tuma, Pedro Hiraoka, tá aqui no Instagram. O Matheus Jebaile. A Kênia tá aqui no Face. Ai, o dedão aqui na frente da tela. Deixa eu mudar. Aqui no Face também muita gente entrou, né? O Flávio, o Carlos Américo, a Bruna, o Renato,
o Jorge Van, a Patrícia, a Kênia, já dei oi pra Kênia, porque de vez em quando some aqui. Então, gente, vocês entenderam essa palavra? Vocês têm alguma dúvida? A figueira é o que vai nos direcionar para a confirmação dos sinais. Amém? Que sinais são esses? Jesus deixou em Mateus 24. Quando você tiver um tempo, leia Mateus 24 na íntegra. E leia pelos olhos da fé, irmãos, para que vocês possam compreender. Porque tem muita gente que está presa na letra. Inclusive tem gente que me manda direct que eu vejo que não está entendendo nada. Então não adianta eu discutir com pessoas assim. Porque elas vão achar que estão certas. As coisas de Deus, irmãos, elas são discernidas espiritualmente. Paulo disse, as coisas de Deus são loucura para o mundo, porquanto se discernem espiritualmente. Então não adianta você me assistir, você assistir outros pregadores com os olhos humanos, porque você não vai entender nada. Agora, se você colocar os seus neurônios da fé, claro, no que realmente importa, que é Jesus Cristo, você vai começar a compreender. Você vai começar a compreender como eu compreendo perfeitamente os sinais. E nunca estudei teologia. Me matriculei na faculdade de teologia logo que me converti em 2013. E o Senhor, com menos de um mês, mandou que eu saísse, irmãos. Assim como Ele me ordenou a sair da aula de canto. Porque Ele me disse, na voz audível eu ouvi a voz de Deus. Eu não divido glória. Eu não divido glória com professor de canto. Eu não divido glória com a teologia. Quem vai te ensinar sou eu. Quem vai te aperfeiçoar sou eu. E tá aí, gente, não é querendo me achar não, mas dou baile em muito teólogo. Dou baile porque eles estão, ó, tantando a cabeça. Tudo se confunde, irmãos. Tudo se confunde. A Bíblia diz, examinai as escrituras e retei o que é bom. E como você vai ter discernimento para reter o que é bom? Estando em espírito, todo o tempo conectada com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então não adianta você querer bater de frente comigo, porque você não vai conseguir me tirar do foco. Eu estou totalmente focada em Jesus. Eu estou totalmente focada na sua vinda. E é para isso que o meu ministério tem se direcionado. É para isso que Jesus tem me levantado. Amém? E eu não me importo com o que você acha. Eu não me importo com o que você pensa. Mas eu me importo sim com a sua salvação. Por isso que eu puder te ajudar neste sentido, pode contar comigo. Agora, para bater de frente, eu estou fora, porque hoje eu levo uma vida muito em paz, irmãos. Quem me conheceu no mundo sabe que nada se compara com a vida que eu levo hoje. Então, para o mundo eu não volto, para o sistema religioso eu também não volto. Sou contra a célula, sou contra a igreja com placa denominacional, entendeu? Sou uma desigrejada, estou divorciada das igrejas, conforme Isaías 50. Depois, quando você puder, leia essa palavra, Isaías 50, em que se baseia a nossa obra chamada Casa de Oração. É a Beit Tefilá, a Beit Lehem, a casa do pão, uma casa que fornece o pão da vida, o verdadeiro evangelho. Amém? Sou cristã? Sou, óbvio que sou. Passei por todos os rituais que a Bíblia impôs? Passei. Criei, aceitei Jesus perante os homens, fui batizada, nasci de novo e por isso estou salva. Amém? Mas não participo de rituais religiosos mais. Não participo, não me misturo e não me importa o que você acha disso. O que me importa é o que Deus acha de mim e Ele tem estado muito feliz com o meu ministério. Aleluia! Bonito isso, amada, quando Deus falou contigo e te proibiu de fazer teologia e aula de canto. Tudo é bonito no meu ministério, sabe por quê, Kênia? Porque é verdade. Eu não escondo, eu não faço média. Amém, irmãos? Isso faz parte da minha personalidade desde antes de eu ser cristã. Desde antes de eu ser evangélica. Então tem coisas que Deus não vai mudar, mas Ele vai te dar tempero, Ele vai te dar temperança para que você não extrapole, para que você não faça de mais nem de menos o que a sua personalidade ditar, para que você tenha a temperança, para que você tenha o equilíbrio e assim a coisa vai fluindo, a coisa vai tomando forma. E as minhas experiências, tanto no mundo, quanto no sistema religioso evangélico, ao qual eu passei 2 anos, quanto no sistema perfeito, que é de Filadélfia. Tem um vídeo meu no YouTube, depois você procura. A guerra é entre Filadélfia e Laodiceia. Somente Filadélfia sobe, irmãos. Jesus aconselha que todas as outras 6 venham para Filadélfia. As outras podem até
ainda ter chance, mas vai ser debaixo de muito sofrimento, porque Filadélfia é a única igreja que Jesus promete poupar da tribulação que vem sobre a terra. Então, por que não estar em Filadélfia desde já, irmãos? Por que não? Eu já estou. Então, eu não negocio. Filadélfia é Filadélfia, eu não negocio com Laodiceia, eu não negocio com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, eu não negocio. Amém? Eu já sou de Filadélfia, eu já entendi, já tá tudo aqui, ó. E principalmente já tá tudo no coração, porque a gente vê grandes mestres intelectuais, autores consagrados que estão no inferno. Por exemplo, Nietzsche, por exemplo, Freud, estão tudo no inferno, irmãos, porque a inteligência humana apenas não salva. Apenas se você aliar a sua inteligência humana a Jesus Cristo, que é o meu caso, aí sim você tem salvação. Muito menos obras, irmãos. Madre Teresa de Calcutá, todo mundo diz que aquela mulher está no céu. Eu tenho minhas dúvidas, porque obras não salvam. Não adianta ela ter alimentado crianças famintas na Índia durante sua vida inteira. A gente vê Angelina Jolie também, uma mulher de obras, mas isso não basta, isso não salva, irmãos. Claro que a fé sem obras é morta, mas somente obras não garantem. Não garantem. Você pode ser boa, você pode fazer o bem, mas nem por isso você está salva. Nem por isso você está salvo. Jesus é a redenção. Só Ele, a fé nele, o autor e consumador da nossa fé é Ele. Olha aí para a figueira, olha para Israel, olha para o que está acontecendo lá. Te liga nas notícias de lá, porque lá é a nossa bússola, é de lá que vem. Jesus disse lá em João 4 para a mulher samaritana: vocês adoram o que não sabem, mas nós adoramos o que sabemos, porque a redenção vem dos judeus, a salvação vem dos judeus. Então, gente, não tem para onde correr, está escrito. E aqui ele encerra essa palavra de hoje no verso 35 de Mateus 24: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Está consumado, irmãos, está consumado. Embora dia e hora só o Pai saiba, mas já está consumado, já está escrito, já está predito e ninguém pode mudar isso. Agora, enquanto você tem vida aqui nessa terra, você pode mudar sim o lugar em que você vai passar toda a eternidade, ou no céu ou no inferno. Não existe purgatório, isso é uma mentira da Igreja Católica. Não existe limbo, isso é uma mentira do Espiritismo. Então garanta a sua salvação enquanto há tempo, porque depois da morte não tem mais chance, irmãos. O profeta Daniel disse: chegará o dia em que todos ressuscitarão, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Salvação, céu, eternidade com Jesus. Condenação eterna, inferno, um lugar de tormentos, criado para Satanás e seus anjos, mas que Jesus não pode ter compromisso com as almas que escolhem por livre arbítrio ir para lá. Então, a responsabilidade de Jesus ao morrer na cruz é pelos que querem a Ele, pelos que aceitam a Ele. Pode ser no último sopro de vida, pode ser num coma, pode ser numa UTI. A pessoa pode aceitar Jesus e morrer? Pode, mas enquanto você tem saúde, enquanto você tem juventude, enquanto você tem pique, por que não aceitar agora? Não espere a dor, porque eu não esperei e eu colho os frutos disso. Eu colho os frutos disso, aleluia. Então vamos orar? Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos onde você estiver. Amém, Jesus. Obrigada, Deus, por mais um ao vivo. Meu Deus, obrigada por essa transmissão, Deus. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Obrigada por esse canal. Ora, Deus, é um dos sinais que tu deixaste também. E este evangelho do reino será pregado em toda a terra. E aí então virá o fim. Senhor, eu creio, eu sempre falo que logo mais teremos legenda aqui nessa transmissão. Legendas em hebraico, legendas em árabe, legendas em inglês, legendas em espanhol, em todas as línguas, meu Deus e meu Pai. Porque Deus, tu estás com pressa. Ah, Jesus, tu não queres que ninguém se perca. Ah, Deus, mas muitos ainda dormem. Ora, Senhor, obrigada por ter me levantado como uma profeta, Deus. Como alguém que não tem rabo preso
preso com denominações evangélicas. Canta rabaxe, anda labaxeri, anda labaxuria. Oh Deus, usa-me mais e mais como instrumento de tua glória. Ah, meu Senhor e meu Pai, grandes têm sido os levantes, mas tu tens me colocado com Israel. Deus, tu tens estreitado, Deus, a minha influência com Israel. Ah, Deus, tu me promoveste aquele encontro com Yosef Shelei. Oh Deus, aquele homem foi tão cortês, meu Pai. Aquele homem aceitou orações em teu nome, Jesus, mesmo sendo um judeu. Para quem não sabe, os judeus ainda não te reconhecem, meu Deus. Foram cegados para que a salvação adentrasse aos gentios, gregos, latinos, como nós, Senhor, aqui do Brasil. Mas Deus, abre os olhos de Israel. Oh meu Pai, nós oramos por esta nação que representa a figueira. A Deus, que comece a dar, Deus, a folhagem perfeita, para que tu venhas, Senhor, Maranata. O teu povo te espera, a tua noiva tem se consagrado para te receber. Oh, Rabaxeri de Cantarábia. Deus, neste momento, Senhor, vai adentrando corações. Deus, neutraliza todo ódio de mim. Senhor, eu sei que tenho incomodado, Deus. Eu sei que tenho incomodado a líderes, Senhor. Também ao povo do mundo que não se conforma de ter me perdido, Senhor. Eu sei que a santidade brilha, Senhor, na escuridão. E sei também, Senhor, Deus, que o diabo, Deus, penetra em corações duros, meu Pai, em corações orgulhosos, porque toda soberba precede a queda. Mas agora eu venho te pedir, quebranta até o mais duro coração que me assiste aqui. Oh, Rabaxeri de Cantarábia. E faz, meu Deus, com que se tornem aliados de Israel. A Senhor, a bandeira que eu levanto é de Israel. A bandeira que eu levanto, meu Deus e meu Pai, é a estrela de Davi que está na bandeira. O primeiro e o derradeiro. Oh Deus, aleluia. Agora vai, Deus, vai me dando mais influência, Pai, para falar como devo falar. E Deus, que se eu subir nos altares desta terra, seja para glorificar o teu nome, Senhor, porque o teu nome está em mim, Deus. A tua imagem, a tua semelhança está em mim hoje. Obrigada por isso. Meu Deus, tira a cegueira. Meu Pai, manda mais e mais almas até a Beit Tefilá. Deus, porque ali é lugar de oração e não de covil de ladrões. Deus, porque ali, Deus, não é corrompido com dinheiro, Senhor, com honras desta terra. Mas é Deus aberto ao pão espiritual, a Beit Lehem, a casa do pão. Deus, o pão que é a tua palavra, o pão que é a tua palavra viva e verdadeira. A Deus, o pão que representa a verdade. E Deus, quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Aleluia, aleluia. Rabaxerie, cantarabaxe, andalabaxuria. Agora vai curando os enfermos, agora vai libertando os cativos, agora vai dando honra a quem é digno de honra. Agora Deus vai levantando profetas, porque Joel 2:28 diz: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia, isso já está acontecendo. Sinais, sinais, sinais. Olhai para a figueira e anda lá, se canta lá, surianda de canto enenahai. Deus, nós estamos com os olhos fixos na figueira. Oh, meu Deus, dá graça ao teu povo, Senhor, para que convença a multidão. Porque a tua palavra diz: multidões, multidões, no vale da decisão. O dia do Senhor está próximo. Olhai para a figueira e arrependam-se. Ó, filhos de Sião, arrependam-se, pois a redenção está próxima a todo o que crê. Aleluia. Glórias a Deus. Obrigada por mais um ao vivo. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela presença do Senhor Jesus, que é quem me guia em todos os meus passos. Amém? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada e até o próximo ao vivo.